desse novo formato de debates em vídeo, promovidos pelo Acontecendo Aqui, a gente conversa hoje sobre o jornalismo. Ontem, hoje e amanhã. Vamos conversar com o Moacir Pereira e com a Karen Verusbicas para investigar como que eram as coisas antigamente e saber o que vem por aí. O Moacir é jornalista, escritor, professor, bacharel em Direito, autor de quase 50 livros, tanto que é um dos integrantes da Academia Catarinense de Letras. A Karen é jornalista com MBA em Comunicação Corporativa. Multimídia, já trabalhou em revista, televisão, com comunicação institucional e há 18 anos ela comanda a Fábrica de Comunicação. Paralelamente, tem uma editora de obras literárias, tanto adora, também esse tema, tanto que foi selecionada para o curso Masterclass do autor da Rede Globo, Aguinaldo Silva. A gente começa conversando sobre ontem e o Moacir conhece essa história de carteirinha. Como que foi a implantação da Faculdade de Jornalismo aqui em Santa Catarina? Bom, antes eu gostaria de cumprimentar aí o pessoal do Acontecendo Aqui por essa iniciativa, debatendo a comunicação num dos momentos mais críticos, do jornalismo especificamente, desde a sua descoberta por Gutenberg. E destacar a importância do curso de jornalismo, porque ele mudou o panorama da qualificação de jornalismo em Santa Catarina a partir dos anos 70 e 80. Fui por circunstâncias políticas, fui guindado à presença do Sindicato de Jornalistas e, tendo sido formado em Direito, já exercendo o jornalismo na década de 70, porque o Direito era a única alternativa, não tinha curso superior de jornalismo em Santa Catarina, eu constatei que da Bahia para baixo, para o Sul, o único estado brasileiro que não tinha curso superior de jornalismo era o estado de Santa Catarina. Isso que é um problema gravíssimo para os nossos companheiros, porque eles só poderiam se provisionar. E para ser registrado no Ministério do Trabalho e exercer a profissão nas empresas, era necessário ter o diploma de curso superior. Isso então, lá na década de 70. Na década de 70, 60 e 70. A lei obrigava o curso superior. Então, nós tivemos um extraordinário aliado, não fora ele, o curso não teria sido criado naquela época, o então reitor Caspar Eric Stemmer. Ele foi o transformador da universidade, ele que deu essa maravilha da tecnologia de Santa Catarina, na área das engenharias e outras, mas também um homem com uma extraordinária formação acadêmica, uma visão de mundo universitária. Ele também sensibilizou-se com a questão das ciências humanas, tanto é que no seu período, contra o desejo do regime militar, ele criou os cursos de arquitetura e, sobretudo, de jornalismo, exatamente para viabilizar que o jornalista se formasse, tivesse qualificação no mercado, apesar, inclusive, de críticas de colegas que não queriam a criação do curso, colegas já com situação estabilizada, já registrados dentro daquela legislação. Então, com a participação dos colegas César Valente e Paulo Brito, que tinham se formado na PUC de Porto Alegre em jornalismo, então foi constituída uma comissão que eu presidi e elaboramos um documento. O Stemmer assumiu aquela campanha, aquele projeto, e contra tudo e contra todos lá em Brasília ele conseguiu a aprovação. Com a participação também decisiva, preciso fazer esse registro, do professor, o grande saudoso antropólogo, meu colega na academia, o professor Silvio Coelho dos Santos. Ele teve um parecer decisivo que foi fundamental para convencer o MEC a aprovar o curso de jornalismo em Santa Catarina. E hoje eu constato assim com muita alegria, de todo o esforço que foi feito na época, de todas as incompreensões que nós tivemos dos colegas que não queriam o curso, criticavam nos jornais a criação do curso, que a gente ia abrir espaço para os gaúchos, não sei o quê, que o jornalismo no interior tem uma qualidade infinitamente melhor do que tinha na década de 70. Moacir, e a tecnologia era de ponta, a ponta do lápis. Era a máquina de escrever. Para você ter ideia, eu entrei no jornalismo, eu sempre gostei de trabalhar no jornalismo, mas eu entrei porque eu era um cara muito, até hoje eu tenho uma certa habilidade na datilografia. Eu fiz um excelente curso de datilografia. E aí, por essa habilidade, eu fui admitido para fazer, sabe o quê? Rádio escuta. Ninguém sabe o que é isso. A gente ligava a rádio de Rio São Paulo, eu fazia na área do esporte, comecei na área do esporte, área de São Paulo, e sabia o nome de todos os jogadores, dos juízes, entendeu? Dos estádios de futebol, e captava, e aí tirava da fita, entendeu? Aqueles rolos, entendeu? Com o acelerador, e para botar no país fazer o noticiário do que estava acontecendo no Rio, no eixo Rio-São Paulo. Não tinha telex, não tinha telefone, não tinha muito menos de internet, não tinha fax ainda, entendeu? Isso na década de 60. Isso continua até final, mais ou menos, dos anos 70. E a Karen ingressou no jornalismo no final dos anos 80, mas ainda não tínhamos computador, né, Karen? Não, muito longe disso, Eu comecei a trabalhar em redação em 84. Era uma rotina completamente diferente de hoje, Primeiro porque as redações eram volumosas, Eu sou de São Paulo, você entrava numa redação como o Estadão, por exemplo, você tinha 200 pessoas, era um rio de gente,
E realmente, a gente olhando hoje assim para trás, primeiro que dá a impressão que isso foi numa outra encarnação, né? Numa outra vida, porque é completamente diferente mesmo. Mas a gente se pergunta como é que a gente conseguia fechar um jornal daquele tamanho, né? Como é que a gente por outro conseguia lado, era fazer? bastante humanizado, né? Demais. Porque o contato era face a face. Só face a face, Não né? era manda Você não tinha material. nenhuma tecnologia, né, a teu favor, nada. Se você precisasse fazer uma matéria sobre determinado assunto, a gente tinha que ir numa biblioteca, no arquivo do jornal, fuçar, ir atrás, conversar com pessoas. O máximo que você tinha era um telefone fixo, às vezes, para ligar para alguém para buscar uma informação. Tudo era face a face. Né? Então, assim, era realmente uma outra realidade. A gente praticava um jornalismo que hoje já não existe mais, né? Essa apuração de informação, ela não existe mais. Por um lado, hoje a gente tem muitas facilidades, né? Tá aí internet, Google, tudo para facilitar. Banco de dados, né? Rapidamente a gente tem todas as informações, banco de dados e tal. Mas eu acho que nada substitui aquela apuração, né, no tete-a-tete, de você ir conversar com uma fonte, que ele traz uma informação diferenciada, porque tudo está na rede, né? Basta você saber procurar. E o jornalista ele tem que ser justamente esse curador, né, esse catalisador de informações. E quando chegou o Diário Catarinense, quebrou uma espécie de paradigma, né, daquele jornalismo mais manual, né, mais artesanal. E a tecnologia do Diário Catarinense foi referência, inclusive, para o Brasil, né, Moacir? Brasil e América Latina, sem dúvida nenhuma, porque foi uma mudança radical. Veja bem, eu até gosto sempre de enfatizar esse aspecto, quando faço palestras aqui no Estado e fora do Estado, sobre o seguinte aspecto. As redações se desumanizaram, na verdade, quer dizer, aquele clima, né, negócio de cigarro e aquela festa e aquele Não saía um lead bom se não tivesse uma boa tragada. Matraquear, entendeu, das máquinas de escrever e tal. Mas eu constato também o seguinte, as redações também estão exageradamente burocratizadas por causa da internet. Exatamente. Então, hoje é muito raro, não é, você ver os colegas na rua. E eu, quando os editores lá do jornal me pedem para... Diz, eu sonho que você venha aqui conosco na redação. Eu digo, pelo amor de Deus, eu quero continuar na rua, porque repórter tem que viver na rua, conviver com as pessoas, sentindo as coisas, entendeu? Então, aquele clima de troca de ideias, de confraternização, chega na redação e vai para a rua, entendeu? Ele mudou completamente em relação à realidade atual. E outra coisa que mudou também de maneira acentuada é o seguinte, naquela época, década de 60, 70, até 80, na verdade, até o final dos anos 90, você era um profissional específico. Quer dizer, eu fui contratado para ser rádio escuta, depois fui contratado para ser repórter, depois para ser redator do Correio do Povo de Porto Alegre, aqui em Florianópolis, ok? Então era bem específico. Hoje, o profissional que sai da universidade, que não seja um multiplataforma, entendeu? Um multiprofissional com todas as habilidades, rádio, jornal, televisão, internet, tecnologia, informatização, está fora do mercado. Então, é a exigência do mercado. E é muito difícil você ser bom em tudo. Exato. Né? É muito difícil. Mas o esforço tem que ser nesse sentido, entendeu? Eu, por exemplo, quando eu falo com as minhas netas, eu tenho 4 netas, 2 delas são jovens, entende? Uma é adolescente, 2 adolescentes. E o que é que acontece? A capacidade que elas têm de manusear o telefone celular me dá uma inveja extraordinária, porque se eu tivesse metade daquela habilidade, eu seria um jornalista muito melhor. Por quê? Porque eu estaria fazendo edição, eu estaria fazendo melhorar a fotografia, atualizando, entendeu? Fazendo Photoshop e publicando nas redes sociais dos veículos de comunicação onde eu trabalho, compreendeu? Então, quer dizer, essa falta de habilidade técnica, muitas vezes, aqueles da minha geração, acabam se perdendo um pouco. Mas hoje, quem não tiver formação múltipla... para passar um fax, para ver se ela consegue. Não, hoje não. Mas o fax não precisa. Mas olha bom, né? O Moacir mostrou o lado de quem está na redação. Karen, e quem está por fora, né? Numa assessoria de comunicação, como que corre atrás de todas essas mudanças? Olha, eu acho que a comunicação corporativa, ela tem buscado, né, ao longo dos últimos anos, né, com toda essa revolução que as redações passaram, na comunicação corporativa não foi diferente. Todo mundo teve que se adaptar também a essa nova era, né, a nova realidade. Né? O corre-corre das redações e também o enxugamento das redações e o fato das redações estarem mais burocratizadas, a minha percepção é que isso aumentou o espaço da comunicação corporativa, né? Porque, assim, o jornalista de redação, se ele é safo, se ele é rápido e tal, se ele sabe utilizar o que ele tem em mãos, ele sabe usar muito bem a assessoria de imprensa a favor dele,
né? Então ele Tem precisa sempre uma ponte estabelecida. Exatamente, ele usa assessoria de imprensa para ele poder chegar numa fonte segura, para ele poder ter acesso a dados daquele segmento que ele está buscando. Ele põe assessoria de imprensa para trabalhar para ele, né? Então a gente tem funcionado muito e para nós também é muito bom sermos usados dessa forma, porque a gente consegue também passar a mensagem do nosso segmento, né? E eu até estava brincando esses dias lá na fábrica que, é claro, né, a maior, assim, o ápice do assessor de imprensa é quando ele vê num jornal grande todo o seu press release ou sua nota publicada. Copiou, colou. Né? Fala, poxa, olha, ela foi integralmente, né? Mas hoje isso já me dá uma certa tristeza, quando você vê que não tem uma apuração, que não tem uma checagem. Né? Por mais que ela esteja vindo, né, de uma fonte segura, de credibilidade e tal, me dá uma certa tristeza de ver isso. Né? A gente vibra hoje muito mais quando a gente pauta a imprensa, e vê né, a produção, como a gente fez na apuração. semana passada, a gente conseguiu uma matéria super legal, assim, o jornalista foi excelente, assim, fez uma baita matéria sobre distribuição, geração distribuída, né, sobre energia solar, nós atendemos a Engie Solar, e assim, bastou a gente lançar alguns números do setor e alguns aspas da nossa fonte, e o jornalista foi atrás, ele fez uma bela matéria de todo o mercado. Então, assim, dá muito mais prazer, nós, jornalistas, de vermos um resultado que vendeu a assim, pauta, né? sem e não dúvida. necessariamente o conteúdo pronto. Eu vejo a questão das assessorias de duas ou três formas bem diferentes. A primeira é a seguinte, é que houve uma melhoria profissional, qualificação extraordinária nas assessorias de imprensa aqui em Santa Catarina. Criou-se um também mercado, fruto do curso de jornalismo, não é? Aqui no mercado interior do paralelo. Estado, entende? Então, muito mais qualificação. Mas, segundo, eu uso frequentemente, todos os dias eu uso assessoria de imprensa, de maneira direta ou indireta, certo? Especialmente em relação à agenda. Quer dizer, quando o assessor manda até um release, né, de um fato que vai acontecer, que seja relevante, eu vou atrás daquele fato, eu procuro desdobrá-lo, entendeu? Trazer para o meu público, entende? Agora, eu percebo o seguinte, muitas assessorias de imprensa ainda estão trabalhando como se fosse há 10, 20 anos atrás. Quer dizer, não se atualizaram. No seguinte sentido, release, eu não recebo release. Release só para você ter uma informação, entende? Por quê? Porque, inclusive, cria problema, porque eu digo, às vezes a informação é importante. Se eu aproveitar, o outro colega colunista vai aproveitar e nota que sai na minha coluna, sai no outro colega, entendeu? Com todo respeito, eu acho um desrespeito para o meu leitor. Então, eu quero dar notas exclusivas. E aí, eu percebo que algumas assessorias de imprensa não têm essa percepção. Quer dizer, eu acho que é melhor, ao invés de fazer um release que não vai ser aproveitado por ninguém, porque eu não aproveito release, entende? Separar uma notícia de importância, de interesse público e estadualizada e dizer, não, essa aqui é para o Moacir Pereira, porque tem 3 colunas, que tem 3 jornais, tem a rádio, tem isso, tem as redes sociais do Grupo RBS, do Grupo RNSC, ou essa aqui vale para o outro colega fulano e tal. Mas esse tipo de cuidado hoje não existe. Inteligência, isso não existe hoje, entende? Mas elas prestam um serviço extraordinário. O terceiro aspecto que eu gostaria de colocar aqui para você é o seguinte, isso vale para assessorias de imprensa privadas e para assessorias de imprensa oficiais, de todos os níveis, especialmente na esfera pública, que é o seguinte, as assessorias estão dominando o noticiário nas redações. Isso é muito complicado. Então, quando acontece um fato grave, que a população deseja saber qual é a opinião do governador, por exemplo, do secretário, o que é que acontece? Ele não dá entrevista coletiva para a imprensa, entendeu? Ele simplesmente se limita a dar uma nota, a fazer uma declaração para o seu assessor e repassar para todos os veículos, rádio, jornal, televisão. E os veículos simplesmente reproduzem, sem qualquer tipo de questionamento, entende? Isto é muito sério para o jornalismo, porque está havendo uma espécie de visão unilateral, unidirecional, entendeu? Apenas do poder público, e vale inclusive para o plano federal também, entendeu? Em relação a determinados assuntos que são de real e grave interesse público. É um assunto muito delicado. E a tecnologia, ela deveria facilitar a interface e não substituir essa interface entre as partes. Ela facilita a interface, porque veja bem, hoje em dia, eu era um escravo, ainda sou, escravo dos e-mails. Eu tenho 2 contas, né, na internet. Então, eu não consigo fechar a coluna sem ler todos os e-mails. Vocês imaginem, 400 e-mails por dia, que é uma coisa louca. Alguns eu já deleto direto, vai para o lixo, né? Porque eu não vejo nada. Release, por exemplo, de lixo direto. Pela origem, você também vai direto para o lixo. Agora, hoje, eu não consigo também fechar a coluna sem ficar observando o WhatsApp, porque muita coisa chega via WhatsApp. Mais um canal, né? Entende? É um canal importante. E, às vezes, com informação de áudio, a declaração de uma autoridade, um pronunciamento, não é? Um julgamento no tribunal, está lá, às vezes, um textinho no WhatsApp, um registro no WhatsApp, entende? Então, as oportunidades de obtenção de informação são maiores. Mas aí tem um outro problema. A tecnologia vai se aprimorar. Eu soube agora pelo um dos criadores do WhatsApp que esteve no Brasil, que eles vão enriquecer ainda mais o WhatsApp através de novos recursos, como, por exemplo, facilitar as comunicações visuais e não apenas auditivas. Isso vai criar uma nova realidade também na comunicação interpessoal, humana e também na comunicação geral. E é um novo desafio para nós. Quer dizer, se nós jornalistas
Bom, eu já estou na descendente. Os novos é que vão agora enfrentar esse problema. Mas nós jornalistas, ou nós nos adaptamos a essa realidade e usamos adequadamente a tecnologia, ou nós seremos realmente expulsos do mercado. Quer dizer, naturalmente, na ausência de uma informação que é importante, que está tramitando no WhatsApp, interpessoas, aquele assunto não entra no noticiário geral, isso vai fazer com que o jornalismo perca credibilidade, porque deixou de estar sintonizado com um tema de relevância, entendeu? Normalmente isso não acontece, mas em muitos temas é possível que se registre. Vamos fazer assim, a gente vai cortar o programa em blocos e nós voltamos no bloco seguinte falando sobre jornalismo hoje, como que estão as redações. A gente já volta.